Anuário Espírita de 1983. Literatura e espiritualismo. Espiritismo nas máximas e pensamentos e reflexos do Marquês de Maricá. Para comemorar os 4 lustros de lançamento do número 1 de Anuário Espírita, o de 1964, o 50º de lançamento do Parnaso de Além Túmulo, o primeiro livro psicografado pelo médium Francisco Xavier, e os 55 anos de atividade mediúnica ininterrupta do referido médium de Emmanuel, completados em 1982, havíamos relacionado 20 autores internacionais, entre antigos e modernos, para em tópicos ligeiros relacioná-los todos por ordem alfabética. Dessa vintena, porém, de nomes famosos, detivemos o velho Mariano José Pereira da Fonseca, incentivando pela publicação de 2 de seus pensamentos na seção, entre aspas, de seleções do Reader's Digest, originalmente estampado no livro Volta do Marquês, de H.P. de Castro Lobo. Político e escritor, nasceu Mariano José no Rio de Janeiro em 1773, aí desencarnando em 1848, exatamente no ano em que ocorriu o célebre fenômeno das Irmãs Fox em Radisville, Rio de Vale, Estados Unidos da América do Norte, 9 anos antes do lançamento do Livro dos Espíritos por Allan Kardec em Paris. Marquês de Maricá. A seu respeito, informa-nos a grande enciclopédia Delta Larousse. Aos 11 anos foi para Portugal, onde concluiu o curso de Humanidades e logo passou a frequentar em Coimbra, em cursos de Matemática e Filosofia, bacharelando-se em 1793. De volta ao Rio de Janeiro, conheceu o poeta Silva Alvarenga, com quem foi preso em 1794 na Fortaleza da Conceição por suspeita de ter participado da Conjuração Mineira. Em 1797 ficou detido, quando carta régia de Dona Maria I lhe perdoou, juntamente com alguns acusados. Em 1813 começou a publicar no jornal O Patriota as suas máximas, pensamentos e reflexões, assinalado por um brasileiro, entre aspas, tomando parte ativa do movimento da independência. Chegou a ministro de Estado e senador, sendo agraciado com os títulos de Visconde, com grandeza e Marquês, respectivamente, em 1825 e 1826. Retirou-se da vida pública depois do 7 de abril. Suas máximas foram publicadas em coletâneas em 1839, 1841, 1844, 1846 e 1848. Esta, pouco dia antes de sua morte, em 1958, a casa de Rui Barbosa publicou as máximas, pensamentos e reflexões, em excelente edição dirigida e anotada por Álvaro Ferdinando de Souza da Silveira, em anexos importantes relacionados com a vida do Marquês de Maricá. Afirma o inesquecível professor Souza da Silveira que Maricá bastas vezes se revela crente, mas não se mostra católico, e lamenta não encontrar em nenhuma das máximas qualquer referência à Santíssima Trindade, nem mesmo ao Filho de Deus, nem ao Espírito Santo. A propósito, vale a pena relermos a carta de Marquês de Maricá ao ministro do Império, José Antônio da Silva Melo, das coleções do Arquivo Nacional, página 500 e 501, da edição que estamos compulsando, por ocasião do casamento do imperador Dom Pedro II com a imperatriz Dona Teresa Cristina, acontecimento que se realizou a 3 de setembro de 1843. Depois de declarar que Mariano da Fonseca era fluminense e fez parte da mocidade entusiástica perseguida em 1794 pelo conde de Resende, vice-rei do Brasil, Silvio Romero, transcreve as seguintes palavras com as quais o Marquês de Maricá precedeu as últimas máximas que ele, em 1848, já próximo à desencarnação, confiou à redação do Íris. Depois de impressos vários volumes das minhas máximas, continuo a escrever, sem esperança de poder publicar o pouco que de minha pena sair.
Sinto-me ir morrendo, e não só na dissolução física, mas também na espantosa esterilidade do meu espírito. Reconheço, Senhor, a aproximação do meu último dia. Escrevo, pois, para distrair-me somente. Já me é velado ler, e vivendo a sós com as minhas meditações, ideias me ocorrem que não me parecem indignas de ser escritas. Em 13 anos e 6 volumes tenho publicado mais de 4.000 artigos com o título Máximas, Pensamentos e Reflexões. Afigurou-se-me esta uma missão que de Deus receber, e comecei a desempenhá-la no período da mais plena madureza de minha inteligência. Foi o objeto das minhas vigílias, desde a idade de 60 até os 73 anos completos. Comigo leva à cova muitas ideias, para que não supus madura a geração atual, porque também para as ideias a questão de oportunidade é vital. Perdem-se por têmporas, como por seródias. O ponto é conhecer a terra onde a semente é lançada. Todavia os homens superiores que me lerem me compreenderão sem dúvida. E quando a roda dos tempos houver volvido mais 1 ou 2 séculos, tornar-se-ão axiomas os princípios que hoje a minha própria censura proscreve da publicidade. Procurei ser útil à humanidade, e nem a forma de que revesti os meus pensamentos é das menos próprias para alcançar tal fim. Concebi eu a minha missão? Pergunta. Dentro de minha campa, o ouvirei do eco da posteridade. Em 1951, através da instrumentalidade mediúnica de Chico Xavier, comparece o Marquês de Maricá com 157 reflexões, integrando a obra-prima que é Falando à Terra, uma espécie de Parnaso de Além-Túmulo dos prosadores eméritos do Brasil, de Portugal, da Espanha e da Inglaterra. Já agora se referindo ao Cristo e se revelando ele mesmo, o velho Marquês, modificado pelo banho lustral da vida um século após a morte do corpo físico. Máxima, Pensamentos e Reflexões do Marquês de Maricá. Entraremos sem quaisquer outras considerações no universo das 4.188 máximas, pensamentos e reflexões, além da quadra Meu Epitáfio, de Mariano da Fonseca, não sem antes esclarecer que utilizaremos pequena parte do material coletado desde 1967. Ocasião que o livro anotado por Souza da Silveira foi pela segunda vez lançado no Brasil, e que ainda por motivo de espaço faremos poucas referências às obras de Allan Kardec, deixando que o próprio leitor verifique por si mesmo que o Marquês de Maricá incontestavelmente foi espírita bem antes da codificação do espiritismo. Justamente no Brasil, o coração do mundo é a pátria do Evangelho. Reflexão número 1. Os elogios de maior crédito são os que os nossos próprios inimigos nos atribuam. 2. A maior vantagem da riqueza é fornecer materiais para a beneficência. 3. As nações têm ordinariamente os governos e governantes que merecem. 4. E entes invisíveis nos observam quando nos cremos sós e sem companhia. 5. O arrependimento, se não repara o feito, previne a reincidência. 6. As nações, como as pessoas, aprendem errando e sofrendo. É rara a verdadeira gratidão, porque são raros os genuínos benfeitores. 7. O meio mais eficaz de vingar-nos de nossos inimigos é fazendo-nos mais justos e virtuosos do que eles. 8. Os povos desenganam-se como as pessoas, sofrendo, perdendo e pagando. 9. É dificílima
empresa governar povos que não sabem ser livres, nem podem já ser escravos. 10. O regresso é o efeito necessário de um progresso precipitado ou mal calculado. 11. O progresso e regresso nos povos, como o fluxo e refluxo dos mares, entretém a sua ação e movimento. 12. O grande empenho da inteligência humana deve ser prevenir ou remover o mal, neutralizando ou transformá-lo em bem. 13. Essa vida mal se estende sem uma outra subsequente. 14. Poucas pessoas que condenamos nos pareciam culpadas. Se pudéssemos conhecer perfeitamente todas as circunstâncias que precederam, acompanharam, influíram ou determinaram a conduta que julgamos digna de censura ou de castigo. 15. O gênero humano progride e se adianta em conhecimentos e inteligência, como se fora um só homem, que durasse, estudasse e aprendesse por muitos séculos e milênios. 16. O desejo insaciável de ciência é um argumento entre muitos da imortalidade da alma e da subsequência de uma vida futura. 17. Os mais sábios legisladores são aqueles que melhor sabem travar esse mundo com o outro, a vida presente com a futura. 18. A ingratidão coletiva dos povos é punida pela ordem moral por uma pena igualmente coletiva. 19. Não devemos estudar profundamente os nossos amigos e conhecidos. Um tal estudo nos poderia levar insensivelmente ao desprezo ou à aversão para com eles. 20. Os modernos progressistas são apoucados na sua doutrina do progresso, quando limitam a esta vida mortal e a este mundo de argila, deveriam ampliá-lo à duração eterna dos nossos espíritos, suscetíveis de uma acumulação progressiva indefinida de conhecimentos, ideias e noções, sem termos nem limites por toda a eternidade. 21. O universo material e moral está de tal maneira impregnado da ação e inspirações da divindade que os eventos que parecem mais fortuitos têm a sua origem latente nas disposições predeterminadas daquela infinita sabedoria e providência que vela incessantemente no bem, na ordem e na perpetuidade do sistema universal. 22. Se pudéssemos convencer os homens desta grande verdade, que os bons ou maus pensamentos, palavras e ordens têm o seu prêmio ou castigo correspondente na ordem física e moral deste mundo, muitos bens resultariam para a felicidade individual e social de tão salutar convicção. A virtude seria amada e observada como um meio seguro e infalível de ser feliz. O vício e o crime detestado pelos seus efeitos terríveis de pena, dor, miséria e desgraça. 23. O que mais incomoda e atormenta a espécie humana é querer que os homens e as coisas sejam o que não podem ser ou deixam de ser, o que são por sua essência e natureza. 24. A prudência ou fraqueza dos bons é a causa mais ordinária da vitória e triunfo dos maus. 25. Os melhores materiais não precedem, acompanham os morais e intelectuais. A inteligência dispõe e coordena a matéria. 26. A crença universal e instintiva do gênero humano em uma vida futura é argumento irrefragável de sua existência e realidade. 27. O instinto nos animais é uma inteligência em progresso. 28. A previsão do futuro nos faria talvez infelizes no presente. Se pudéssemos conhecer e prever o futuro, não seríamos livres. 29. Se a cada um dos nossos sentidos corresponde externamente um mundo de fenômenos maravilhosos,
De quantos mundos variados não devem gozar as criaturas privilegiadas a quem Deus prendeu com muitos outros órgãos de semelhante natureza? Entenda como privilegiados como sendo as criaturas que passam pelas fieiras progressivas das reencarnações. 30. Quanto é bela a natureza para quem ama e admira a Deus. Este mundo não é já um vale de lágrimas, mas um paraíso de risos e delícias, onde a bondade divina se expande e manifesta para o bem e a felicidade de suas criaturas vivas, sensíveis e inteligentes. 31. Se não houvesse em nós um ser ou uma unidade distinta da fábrica do nosso corpo, a quem domina e modifica, seríamos incapazes de mentira, fingimento e dissimulação e hipocrisia. 32. A melhor doutrina é aquela que nos faz melhores e mais justos. 33. Este mundo é o das metamorfoses. Nada se aniquila, tudo se transforma. 34. As paixões são instintos que a razão deve dirigir e regular, mas não suprimir. 35. É necessário que os homens sejam o que são para o gênero humano. O que são para que o gênero humano satisfaça os fins para que foi criado e existe neste mundo. 36. As falsas religiões acham no estudo das ciências naturais o seu maior adversário e contraditor. 37. Onde tudo é ação e reação, é consequência infalível a recíproca destruição. Releiamos juntos, leitor amigo, o capítulo de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, sobre a lei da destruição. A vida mais breve é talvez a mais feliz, como a viagem mais curta, a melhor apetecida. 38. As entidades espirituais não podem existir sem corpos organizados que as ponham em relação com o universo material. Do que observamos neste mundo, podemos inferir o que se passa nos outros globos. Os males da velhice podem ser considerados como expiações da vida presente no seu trânsito para a futura. 39. Os povos não se contentam com o natural, querem o maravilhoso e nunca faltam quem os engane, inculcando por tal o que existe e se compreende na ordem universal da natureza. 40. Nenhum sucesso é sobre-humano ou extra-humano. Tudo o que observamos no jogo social, moral e político das nações é o que deve ser segundo a Constituição, natureza e distinção do gênero humano no sistema deste mundo. 41. Não podemos promover e zelar o nosso interesse individual sem cooperar direto ou indiretamente para o geral. Não há egoísmo absoluto. 42. Quando se considera que é infinito o que podemos aprender, saber e admirar, e a felicidade progressiva que nos pode resultar do estudo e fruição das obras maravilhosas de Deus por toda a eternidade, nos horrorizamos da ideia falsa e terrível da extinção total do nosso ser depois da morte deste mundo. As pessoas pobres e indigentes mantêm muitos animais domésticos para exercerem sobre eles o império e mando que a sua condição não lhes permite ter sobre os outros homens. O homem não seria criatura moral se não fosse social. 43. A categoria da nossa existência nas vidas futuras será correspondente ao nosso bom ou mau procedimento nas antecedentes. Não convém parar no caminho do progresso. O que chegou à sabedoria deve cuidar em subir também à santidade, que consiste na perfeição ou excelência moral e religiosa. Jubilosamente, prezado leitor, leiamos as questões 204 a 210. Intelectualismo da obra O Consolador de Emmanuel, recebida pelo Médium Xavier, que também em profundidade desse assunto, além da questão número 260. 44. Os homens enganam-se com a ideia de um progresso material e intelectual que esperam neste mundo e que só podem verificar-se em outros e outras vidas. 45. As calamidades públicas castigando os povos corrompidos e anarquizados os impelem à reforma moral, política e religiosa de que mais necessitam.
46. As noções sublimes de uma outra vida e de um progresso intelectual ilimitado não foram outorgadas pela divindade para nossa ilusão. Se o gênero humano vê e espera semelhantes bens, é porque tais crenças e esperanças lhe foram sugeridas por Deus, que não a engana nem pode ser enganado. 47. Nada sucede que não tenha uma razão suficiente de haver sucedido. O grande erro dos políticos modernos consiste em aplicarem indistintamente aos povos em geral as instituições mais liberais, sem atenderem à sua especial capacidade moral e intelectual. 48. Os mundos, como os homens, são também mortais. Sobre a vida em outros mundos, confrontemos, dentre outros, os seguintes números. 49. Os homens são mais dignos de lástima que de ódio e desprezo. Os seus vícios e crimes provêm mais da ignorância que de malícia e malignidade. Com melhor educação, exemplos e cultura, seriam menos maus ou mais virtuosos do que são. Na mocidade, pouco se cuida na religião, e na velhice, que as ideias religiosas ocupam especialmente o pensamento dos homens, que vendo escapar-lhes este mundo, necessitam para sua consolação de esperar uma vida futura mais feliz e melhorada que a presente. 50. Os tiranos não seriam tais se os povos o não merecessem. 51. A impaciência em que vivemos provém de nossa ignorância. Queremos que os homens e as coisas sejam o que não podem ser e deixem de ser o que são por sua essência e natureza. O mundo está constituído e organizado no seu todo e partes para ser o que é, e nada mais nada e nem menos. 52. Nenhum mundo existe estacionário. Há em cada uma evolução de novos entes, produtos, casos e acidentes, que lhe dá uma novidade sucessiva, sujeita às leis gerais de sua estrutura, formação e destinação. 53. O nosso corpo, que provoca e excita o exercício das faculdades e potências de nossa alma, é também o mesmo que limita a sua expansão progressiva e restringe a inteligência, para que não transcenda os limites que a divina sabedoria lhe assinalou em relação à natureza humana, ao mundo que habitamos e ao sistema do universo de que fazemos parte. 54. É questão curiosa, se renascendo para uma segunda vida, não seríamos os mesmos que fomos, concorrendo em tudo às mesmas circunstâncias, condições e acidentes da primeira. A afirmativa parece provável, com ressaibos de fatalismo. O extraordinário também é natural, ainda que raro ou menos frequente. Em um mundo em que a destruição anda a par da formação, a morte a par da vida, apaixonar-nos profundamente pelos objetos que nele se criam e figuram por algum tempo, é loucura rematada. Todos os nossos cuidados, trabalhos e fadigas se dirigem à conservação e regalo do nosso corpo, que é cinza e pó, e muito pouco ou nada cuidamos do aperfeiçoamento do nosso espírito, que reconhecemos de natureza imortal e duração eterna. Tal procedimento é bem impróprio da razão e crença religiosa de que tanto nos gloriamos. 55. O pior mal da escravidão é conservar os cativos da ignorância e bruteza, pela opinião de que são assim mais dóceis, humildes e subordinados. 56. O mal não existe na natureza como fim, mas como ocasião, meio, instrumento, veículo ou condutor de bens. Não devemos estranhar os grandes males que padecem as modernas sociedades, nas quais a desmoralização é qualificada de civilização. 57.
Nem o extraordinário está fora da ordem, nem o sobrenatural fora da natureza. Com estes termos, queremos significar a raridade ou menos frequência dos objetos, sucessos e fenômenos deste mundo. 58. Há sempre em uma família alguém que incomoda o chefe dela e lhe apura a paciência. 59. Quando Deus nos fez surgir da eternidade, dando-nos o ser, contraiu conosco uma dívida de felicidade que tem solvido na vida presente e há de solver nas subsequentes pela sua paternidade criadora e bondade ilimitada. 60. A ciência humana é coisa muito pouca neste orbe planetário, mas prelúdio de outra progressiva em inumeráveis mundos que os nossos espíritos guarnecidos de corpos correspondentes aos seus diversos sistemas e relações têm de habitar, conhecer, gozar e admirar eternamente. Há casos que os nossos inimigos contribuem mais para a nossa exaltação pessoal do que os próprios amigos. Os males que nos causam servem de lições eficazes para o nosso aperfeiçoamento moral e subsequente procedimento honrado e regular. 62. As noções do infinito, eternidade e imensidade, da imortalidade da alma e de uma vida futura com as transcendentes, da infinita sabedoria, poder e bondade de Deus, autor e criador de tudo, provam demonstrativamente que a nossa vida não se limita à curta existência neste mundo, mas que terá de prolongar-se pela eternidade com variados corpos em inumeráveis mundos, crescendo a nossa inteligência progressivamente em ciência, virtude, amor, gratidão e admiração de Deus. Em consequente, que uma bem-aventurança tal que não é possível qualificar nem compreender, a inteligência humana é muito superior e transcendente à vida animal e temporária deste mundo terreal e, portanto, nos anuncia altos e sublimes destinos depois dele em muitos subsequentes e inumeráveis. 63. De que nos sirva uma nova vida se o nosso espírito não conservasse na memória o cabedal de ideias e conhecimentos que adquiriu na primeira pergunta? Se a acumulação progressiva de ciência nos variados mundos que temos de habitar, em variados e respectivos corpos, não promovesse a nossa felicidade, tornando-nos menos passíveis e aumentando a soma dos prazeres sensuais e intelectuais pelo progresso da nossa inteligência? Pergunta. Uma felicidade progressiva e sem fim por um progresso ilimitado de ciência e inteligência como estudo, fruição e admiração das obras divinas. Eis aqui a destinação do homem na sua existência multiforme no universo e por toda a eternidade. 64. Os jornalistas vivem de folhas, mas não produzem seda como as lagartas. O espírito de Casimiro Cunha, através do médium Xavier, no livro Gotas de Luz, escreveu: há jornalistas no mundo de ideias e boas fartas, que embora vivam de folhas, fazem menos que as lagartas. Aquele comparou a ideia do Marquês de Maricá, muito antes do Chico Xavier psicografar essa ideia do espírito do Casimiro Cunha. 65. Como o escultor não é a estátua que formou, nem o pintor o quadro que executou, nem o poeta o poema que compôs, assim Deus não se individualiza nas suas obras maravilhosas. É independente delas, ainda que concebidas na sua divina mente e realizadas pela sua onipotência no tempo e no espaço. É deste modo que se deve entender o panteísmo. Seria absurdo considerá-lo de outra maneira. Eis o que diz Allan Kardec, encerrando o seu comentário à questão número 16 do Livro dos Espíritos sobre o assunto.
A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor em seu quadro. Mas as obras de Deus não são mais o próprio Deus, que o quadro não é o pintor que concebeu e executou. Aqui o autor fez a mesma comparação com Allan Kardec. O Marquês de Maricá já teve essa ideia bem antes do Allan Kardec. 66. A vida é formação, a morte transformação. 67. Na vida humana, as tempestades morais são muito mais tormentosas que as corporais. 68. Há uma intervenção divina nos negócios e sucessos humanos, a que chamamos providência. Esta se opera somente pelas leis e meios naturais. 69. Confiando e esperando em Deus, nunca devemos desesperar de sua bondade. O seu socorro chega sempre quando é mais oportuno e necessário. 70. A bem absoluto, o mal é sempre relativo. 71. A ignorância é mãe da superstição e fanatismo. 72. Os maus pensamentos geram e produzem as más ações. 73. Se não existe habitantes nos planetas de Júpiter, Saturno e Risgel, para que servem ao primeiro quadro 4 satélites ou luas? Ou segundo 7? Ao segundo 7, ao terceiro 6, pergunta. Uma iluminação lunar sem viventes que a gozem é fato fenomenal inexplicável. 74. Os homens não têm nem podem formar ideia de substâncias imateriais. As almas e espíritos são considerados por eles como entidades corporais perceptíveis aos sentidos com forma, figura e lugar no espaço, capazes de ação e reação, e quando muito os reputam de uma substância material mais sutil e menos densa que a dos viventes deste mundo. 75. Tudo na natureza é objeto de admiração e pasmo, mas sobretudo o desenvolvimento progressivo do gênero humano no teatro deste mundo. 76. O arrependimento reconhece o crime, o remorso principia a castigá-lo. 77. Acaso, que é ele? Pergunta. Um subsequente pressupõe um antecedente que o determinou, e assim caminha por uma série ascendente. Só haveria acaso se um evento não existisse conexo com outros anteriores, mas acaso só significa ignorância da causa que produziu o fenômeno na espécie humana ou na natureza. Explicai o acaso e o fatalismo pela providência divina e tereis resolvido grandes problemas sobre a natureza, sorte e condição humana. Todos consentâneos com os princípios da doutrina espírita. 78. Depois de afirmar na máxima número 3.993 que tudo quanto existe e sucede na natureza é natural, devemos congratular-nos de saber que ignoramos infinito, teremos de aprender eternamente, com variados corpos em inumeráveis mundos. 79. Se por felicidade se entende uma fruição perene e não interpolada por males, deveres e mágoas, não existe no mundo em que vivemos. O Espírito de Fénelon, Leão 1860, no capítulo 5, do número 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz-nos que a paz no coração é a única felicidade real neste mundo. 80. Anuário Espírita de 1983. O inferno existe em uma família discorde, quando marido e mulher se aborrecem cordialmente. 81. Vires Aquirite eu em Udo, disse de um rio.
Outro tanto se pode dizer dos espíritos, na sua eterna viagem por números inumeráveis, com variados corpos adaptados a seus diversos sistemas. 82. Se dessemos aos pobres tudo o que possuímos, eles não ficariam ricos e nós cairíamos na penúria e miséria que quiséssemos salvá-los. À guisa de conclusão, vejamos ainda as seguintes máximas de Maricá, especialmente relacionadas à lei de causa e efeito. Marquês de Maricá. Tudo o que vemos no jogo, movimento e evoluções do gênero humano é o que deve ser conforme a sua natural constituição e destinação no sistema parcial deste mundo e universal criação. 84. Tudo está relacionado e coordenado neste mundo, os efeitos com as causas, os consequentes com os antecedentes, os fins com os meios, nada é fortuito, vago e sem razão suficiente da sua existência, o que demonstra a sabedoria infinita com que tudo foi feito. Existe e tem de proceder na extensão do espaço e sucessão dos tempos. 85. Ação e reação, fruição e sofrimento, é toda a história da vida humana. 86. A vida é ação e movimento, trabalho, ocupação, fruição e sofrimento. 87. Quem sabe quais serão as vicissitudes de sua vida, onde, como e quando terá termo esta mesma vida? Pergunta. Em um mundo onde tudo é mudança e alteração, ação e reação, os sucessos são tão incertos e contingentes que se não podem prever nem prevenir. Uma constante resignação com a vontade onipotente de Deus e sua divina providência sobre os sucessos futuros é o mais eficaz e salutar corretivo às dúvidas e incertezas da vida e sorte humana. 88. Abstemos muitas vezes de investigar as causas de nossos males pelo receio de achar-nos culpados, reconhecendo que os havemos merecido. 89. Pelas leis gerais da ordem física e moral, os homens, os governos, as nações têm a sorte e vicissitudes que merecem. 90. Quando os povos merecem ser governados por tiranos, estes são ordinariamente criaturas de sua escolha. 91. A grande e presente fermentação e descontentamento dos povos provém com a especialidade da supressão ou decadência das ideias e crenças religiosas. O vazio que ela ocasiona corresponde a um abismo. 92. A racionalidade dos homens se distingue especialmente pela sua religiosidade. 93. O preguiçoso não vê nascer o sol. O homem ativo e laborioso precede na sua aparição. A esta máxima, o professor Souza de Silveira opôs a seguinte nota de rodapé: o amanhecer do trabalho há de antecipar-se ao amanhecer do dia. Não vos fieis muito de quem espera já o sol nascente ou o sol nado. 94. Todos inculcam apetecer descanso, quando é verdade que nada cansa e incomoda mais os homens. 95. O tempo não passa para os que trabalham. Eles o condensam e incorporam nos produtos de sua indústria. 96. O ateísmo é talvez uma quimera. Nos homens não há suficiente ignorância para poderem ser ateus. 97. Tudo na natureza desmente o ateu, até a sua própria existência e argumentação. 98. Na ordem moral, o castigo, como o dinheiro, vence juros pela mora. 99.
Não há castigo verdadeiramente justo entre os homens, sendo impossível calcular perfeitamente a sensibilidade e inteligência dos delinquentes e ofendidos. 100. O remorso, a consciência acusadora acompanham os maus por toda parte, nem os deixam um só instante. Não é este o menor castigo das suas malfeitorias. 101. O mundo floresce pela vida e se renova pela morte. 102. A nossa vida, quanto mais se alonga, mais se adelgaça. A morte para os velhos, quanto mais tarde, mais se aproxima. 103. A morte, que na opinião dos ímpios é extinção, para o homem religioso é promoção. 104. A morte que fecha as portas da vida, abre os portões da eternidade. 105. Quando morremos para a vida, nascemos para a eternidade. 106. A morte demonstra que fomos constituídos e organizados para este e não outros mundos, reduzindo a pó o nosso corpo quando não pode servir nem ter exercido no presente em que vivemos. 107. O mundo se perpetua pela vida e morte, tudo se transforma, nada se aniquila. 108. A morte é extinção para o corpo e promoção para a alma. Rogando ao Divino Mestre, abençoe o espírito do Marquês de Maricá e a todos nós, os habitantes da terra, encarnados e desencarnados, encerramos este já longo estudo com uma das reflexões transmitidas através do médium Xavier, há mais de 6 lustros. Quando encontraremos Jesus nos nossos irmãos de toda parte, Jesus tomar-te-á para companheiro em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Marquês de Maricá, bem antes do Allan Kardec, já falava da imortalidade da alma. Anuário Espírita de 1983.